Me diz uma coisa, você já teve dúvidas? Eu sei, muita gente atesta a sua fé constantemente. E parece que quando nós temos dúvidas, nós nos tornamos incrédulos. Mas eu quero te dizer que incredulidade não é exatamente isso. Incredulidade é crer na coisa errada. Ou seja, porque se uma pessoa ela estava simplesmente sem fé, ela estaria apta a receber fé ouvindo a palavra. E a incredulidade é quando a pessoa ela crê que não é possível, que não vai dar, ela já está crendo em outra coisa e não na palavra. Mas será que é pecado nós, em algum momento, termos dúvidas? Será que isso acontece com todo mundo? E se eu te dissesse que os maiores heróis da fé já enfrentaram dúvidas? Será que você já se sentiu mal por questionar algo, por não conseguir talvez crer com força total naquilo que você racionalmente deveria crer? Tem gente que acha que a fé é um caminho e a razão é outro, mas hoje talvez a gente creia até por razão. Posso dizer hoje que racionalmente eu decido crer, mas será que isso nos poupa de alguma forma de ter dúvidas? Então eu quero falar contigo hoje algo que poucos têm coragem de admitir. As dúvidas fazem parte da nossa caminhada, infelizmente. Mas Deus, que é um Deus amoroso, um Pai amoroso, Ele sabe lidar com as nossas dúvidas. Então eu já te peço, deixa aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, fortalece minha fé. Nós precisamos, amados, fortalecer a nossa fé sempre, algo constante em nossas vidas. E já compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ter a sua fé fortalecida no Senhor. Nós vemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, uma passagem muito interessante que conta a história de um homem que foi atrás de Jesus levando seu filho que estava endemoniado. Porém, os discípulos de Jesus que ali estavam não puderam expulsar aquele demônio. E aí aquele homem dá um jeito de chegar até Jesus e fala que se Jesus, tu podes fazer alguma coisa, faça. Né? Jesus se impressionou com aquilo, dizendo: se podes, tudo é possível ao que crê. Mas aquele homem, ele fala algo muito interessante, que no versículo 24 do capítulo 9 de Marcos, dizendo assim: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, aquele homem, ele admitiu que faltava fé suficiente para que o filho dele fosse liberto. Faltava nele, e ele pediu ajuda não somente com a libertação do filho, mas ele pediu ajuda para que a fé dele aumentasse. A fé dele não estava dando conta. E ele pede claramente ajuda a Jesus. Senhor Jesus, me ajuda, eu creio, mas a minha fé não é suficiente. Então, ajuda-me na minha falta de fé. Olha que interessante isso. Talvez essa deva ser a oração que nós deveríamos fazer no dia de hoje, diante dos nossos desafios, onde nós temos fé, nós cremos, mas talvez a nossa fé não seja suficiente para gerar um milagre tão grande quanto precisamos. E Jesus olha para nós e diz: filho, tudo é possível ao que crê. Queridos, talvez essa seja uma situação que poucos admitem, que em algumas áreas talvez a nossa fé não alcance o resultado que esperávamos. A nossa fé ela seja limitada. Por isso a palavra também diz que nós temos que ter uma fé crescente, uma fé que cresce como um grão de mostarda, uma fé que se desenvolve, uma fé santíssima, a Bíblia aborda, que é uma fé que vai crescendo e que vai se desenvolvendo. E a partir do momento que ela cresce mais, nós veremos também mais resultados
através da nossa fé. Então essa foi a resposta de um pai desesperado: Senhor, ajuda, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ele estava desesperado pela cura, pela libertação do seu filho. Ele tinha fé, mas ao mesmo tempo ele tinha dúvidas, porque ele foi a Jesus justamente por ter fé. Mas a dúvida é apresentada quando ele diz a seguinte frase: Senhor, se podes, se podes. Ou seja, ele não estava convicto naquele momento, ainda que ele demonstrasse uma fé em Jesus, mas ele não estava plenamente convicto que Jesus poderia fazer alguma coisa pelo filho dele. Mas Jesus respondeu com compaixão e não com condenação. Olha que tremendo isso. Senhor, fala conosco hoje sobre dúvidas que ainda porventura possamos ter, Senhor. Mostra-nos que o Senhor não nos rejeita. Por muitas vezes demonstrarmos a nossa humanidade, uma humanidade que muitas vezes vacila diante de um enfrentamento, mas o Senhor é aquele que nos acolhe, é aquele que nos fortalece. Pai, nós colocamos a nossa vida, o nosso caminho, o nosso futuro nas Tuas mãos e decidimos crer em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, há um personagem bíblico, um profeta chamado João Batista. E Jesus fala que este homem, entre os nascidos de mulher, não houve maior que João Batista. Mas também diz que daqueles que estão no reino de Deus, João Batista não era maior que o menor. Mas mesmo assim, este homem que tinha uma grande fé, este homem chamado João Batista que anunciou, que ele foi alguém que anunciou a vinda do Messias, preparou o caminho do Senhor. Quando ele estava preso, quando ele estava cansado, abatido, mandou seus discípulos perguntarem a Jesus: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Queridos, naquele momento, mesmo ele tendo fé e crendo que Jesus era o Messias, mas diante de um momento de cansaço, diante de um momento de estafa espiritual, estafa física, talvez você esteja assim vivendo um momento que você está cansado da situação que você está vivendo, e até mesmo esse grande homem de Deus, um profeta, naquele momento ele vacilou na sua fé. Ele teve dúvidas. Naquele momento, a fé dele diminuiu, parece, por causa do cansaço, por causa daquilo que ele estava vivendo, aquela angústia constante de estar preso, de estar sendo injustiçado, e talvez você esteja sofrendo a mesma coisa. Há quanto tempo você está sendo injustiçado? Há quanto tempo você está sofrendo injustiça, situações que você não escolheu, mas a vida te proporcionou situações que te deixam hoje numa vida opressa, numa vida, e você é tentado na sua intimidade em dizer assim: será que Jesus existe mesmo? Será que Deus está comigo? Será que Deus não esqueceu de mim? Será que há uma promessa para a minha vida? Será que ainda há uma resposta para os meus dias? Será que realmente eu estou no caminho certo? Mas sabe o que Jesus faz? Quando João Batista faz uma pergunta, onde ele demonstra a fraqueza na sua fé, naquele momento, Jesus não o critica. Jesus também não o descarta. Pelo contrário, Jesus reafirma a sua missão, dizendo: olha, o cego vem, os paralíticos andam, os coxos saltam, as coisas dão certo, os milagres estão acontecendo. Mas ele fala de João Batista, ele dá testemunho ainda sobre João Batista, dizendo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Então Jesus não rejeita as nossas vidas quando estamos vivendo momentos de fraqueza, mas Jesus, ele nos levanta, ele nos acolhe, ele nos compreende, porque ele nos ama e ele sabe que somos seres humanos. E enquanto seres humanos temos as nossas variações de ânimo, de humor, temos as nossas variações de convicção. Sim, nós passamos por isso, porque nós temos uma alma, nós temos um coração que é volúvel. Mas eu sou grato a Deus que mesmo assim o Senhor nos acolhe, o Senhor nos restaura e o Senhor continua fazendo os seus milagres, independente das nossas convicções. Glória a Deus por isso.
em nome de Jesus. Agora eu te pergunto, se até João, em algum momento da sua trajetória, duvidou do Messias, ele que esteve juntamente com o Messias duvidou, quem somos nós para sustentar uma aparência de que nunca duvidamos de nada? Pelo contrário, tem vezes, amados, que nós temos que ser honestos com nós mesmos e com o Senhor, dizendo: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Talvez seja exatamente o que você está precisando neste momento, que o Senhor intervenha na tua vida e aumente a tua fé para que você se mantenha no caminho, para que você não se desvie, para que você não saia da rota do Senhor. Então, amados, ter dúvidas não é pecado, mas se nós permanecermos, dermos livre vazão para as dúvidas, sem buscar uma resposta clara, sem buscar um solucionar dessa dúvida, isso sim pode nos afastar de Deus. Então o problema não é você ter uma fraqueza, mas é você não resolver isso. A dúvida pode ser também o início de uma fé mais profunda, desde que te leve a buscar mais, a clamar mais, desde que você comece a ir ao Senhor, buscar, examinar, conhecer mais a Deus e até mesmo dizer: Senhor, eu creio, mas a minha fé não está suficiente. Ajuda a minha fé, ajuda na minha falta de fé. Deus nunca rejeita, Jesus nunca rejeita aqueles que se aproximam com sinceridade dele, mesmo quando estão vivendo conflitos internos. O Senhor nunca nos rejeita, por isso tome a decisão hoje de buscar o Senhor e vencer as tuas dúvidas. Vença as tuas dúvidas alimentando a tua fé. Eu quero te passar agora 3 pontos práticos para você lidar com as suas dúvidas. Primeiro, leve as suas dúvidas em oração. Deus nunca vai se ofender com perguntas sinceras. Nós podemos chegar diante dele e abrir o nosso coração. Dobre o seu joelho no seu lugar secreto, no banheiro da empresa, no banheiro da casa, qualquer lugar onde você fique isolado diante dele, no seu quarto. Dobre o seu joelho e diga: Senhor, eu creio, mas o meu coração está com dúvidas por causa de tais e tais situações. Ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha fé agora, em nome de Jesus. Querido, ele não vai se ofender. Pelo contrário, o Senhor virá em teu socorro. Agora, você também precisa ter uma fé sólida, que é o segundo ponto. Uma fé que se alimenta da palavra. Uma fé que não busca somente resultados que resolvem os teus problemas, mas uma fé que é edificada na palavra de Deus. Então, alimente a sua fé com a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não espere o próximo culto, não espere a próxima célula, o próximo grupo caseiro. Vá ao encontro da palavra, vá ao encontro do Senhor todos os dias no teu íntimo, porque esse é o momento que a tua fé de fato é edificada. E também, amado, esteja, esse é o terceiro ponto, cercado de pessoas maduras na fé. Queridos, quando você está sofrendo, por isso o discipulado é tão importante, por isso que o pastoreio é tão importante. Quando você não vê saída para as tuas situações, você ter alguém que possa te dar um bom conselho, que possa te dar uma palavra de maturidade, uma palavra de sabedoria, um direcionamento, isso é importantíssimo. Então esteja cercado dessas pessoas. Compartilhar as suas lutas com esses irmãos fiéis pode trazer luz aonde há confusão na tua mente. Aquele homem não ficou isolado, ele buscou o mestre. Ele foi atrás do mestre e disse: olha, eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta dessa situação. E não há problema nenhum você chegar diante do seu líder. É claro que você não vai fazer isso com qualquer pessoa aí na rua. Pegue uma pessoa madura na fé, vá ao encontro dela e diga: olha, eu não estou dando conta, me ajuda, me fortalece, me orienta, me dá uma direção, estou vivendo isso, como eu posso vencer isso? E certamente o Senhor vai te dar um discipulador, um pastor, um líder, alguém que vai te dar uma palavra de sabedoria que vai te ajudar a sair dessa situação.
Então, não viva isolado. A Bíblia diz em Provérbios 18 que aquele que anda sozinho busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Não seja tolo, seja sábio, não ande sozinho. Caminhe com pessoas que podem te levar para um outro nível de fé e resultado. Em nome de Jesus. Então, amados, coloque essa palavra nos seus corações, essa palavra de fé. E já escreva nos comentários aqui, coloque essa palavra no coração e escreva nos comentários: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Novamente, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Escreva isso nos comentários e principalmente no seu coração. A todo momento que você duvidar, você pede ajuda do Senhor. Diga: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Não conviva com a dúvida como se ela não existisse. Não, se você detectar que o seu coração está duvidando, diga para o seu coração e clame pelo Senhor: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Amém, queridos? Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nunca nos abandona. O Senhor está sempre conosco. E eu te louvo, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Jesus, porque Tu tens feito a cada dia mais e mais pelas nossas vidas. Senhor, eu declaro agora, Senhor, um batismo de fé em cada irmão e irmã que está ouvindo essa palavra, que o Senhor te visite, que o mesmo Senhor que fez o milagre na vida daquele homem, conforme nós lemos no Evangelho de Marcos. Senhor, esse é o mesmo Senhor que também pode vir ao nosso encontro hoje para nos ajudar quando temos falta de fé. Por isso, Pai, nós renunciamos toda dúvida, embora nós saibamos que elas existem e que elas podem nos visitar. Mas quando vierem, Senhor, nós vamos declarar em nome de Jesus: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé. Obrigado, Senhor, porque Tu conheces os nossos corações. O Senhor conhece as nossas lutas internas e externas, as nossas perguntas, as nossas dúvidas e até mesmo medos que podem bater em nossas almas. Por isso hoje, Senhor, hoje mesmo, entregamos a Ti cada dúvida, Senhor, e decidimos colocar a nossa confiança no Senhor. Sabemos que o Senhor nunca nos rejeita, mesmo quando somos fracos, porque é aí que somos fortes. Pelo contrário, o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor se manifesta na nossa fraqueza. Por isso, Senhor, ajuda-nos a ter fé quando tudo parece contrário, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mesmo sem entender, e que a nossa fé cresça mesmo em meio a perguntas. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo cada um que está ouvindo essa palavra, que o Senhor esteja entrando aí no lugar que você está e tocando a tua vida, liberando a unção, liberando a graça do Senhor Jesus sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixa o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz. Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch.
será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. contribua@nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.